Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, 5 de março de 2025, nós estamos aqui para a nossa aula de número 222, para a glória de Deus, dizendo que é uma satisfação muito grande podermos retornar aqui nesta quarta-feira para mais uma das nossas aulas, com transmissão ao vivo, online, né, pelo nosso Instagram, CETADB. Importante também lembrar que sempre nós liberamos também esta aula, fazemos o download dela para o nosso canal CETADB no YouTube. Isso porque vários dos nossos irmãos, alunos, seguidores que não têm perfil no Instagram, assistem esta aula, não é? No dia seguinte, através do nosso canal CETADB no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite e já se inscreva. Pastor Evandro Carlos, paz do Senhor. Olha aí, um tocantinense lá de Palmas, seja muito bem-vindo para estar conosco aqui neste tempo que o Senhor preparou para nós, não é? A irmã Ivone é membro da nossa igreja aqui em Apucarana, no Parque Bela Vista, também conosco aqui, nunca falha, né? Irmã Miriam, Deus abençoe, irmã Miriam, esposa do Alisson, né? Que bênção tê-la aqui conosco também. O Alisson está conosco. Desejamos que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Olha, o pastor Evandro está dizendo que acabou de chegar da igreja. Tem vários, né? Vários dos nossos irmãos também estão nesta mesma rotina. Chegam da igreja e estão aqui para 22, diácono Rony Santos. Deus abençoe o irmão grandemente para a glória de Deus. Uma grande bênção ter o irmão aqui. O irmão Anderson, já vi que chegou ali também. Deixa eu ajustar aqui a altura, não é? Olha só, que maravilha. Vai ficando bom, viu, pastor Ciro, o negócio aqui. A gente vai ajustando daqui, dali. Chega um ponto que fica, rapaz, fica ótimo. Bonito aí, hein? Tem um ponto que fica ótimo. É isso aí. Vamos ajustar. Pois bem, meu pastor. Olha aí, o Alisson, Deus abençoe, seja bem-vindo. O Alisson é funcionário do CETADB, está lá no Rio Grande do Norte, atendendo o trabalho ali, não só no Rio Grande do Norte, como na região Nordeste. Gabriela Cabeleireira, seja bem-vinda, paz do Senhor. Vamos clicando no aviãozinho, não é, seu Alisson? Maravilha, olha aí. Otávio Augusto de Aracaju, Sergipe, concluiu o curso de Teologia Básico no último sábado. Eu vi as fotos, né? O pastor fez a publicação das fotos, marcou o CETADB aqui, vai ser benção. Já já vem a formatura, o Rony é de Bela Vista do Maranhão. Seja bem-vindo, os nossos irmãos maranhenses, assim como os sergipanos. A paz do Senhor, pastor Hermes, acabei de chegar do culto. Aí, o Geilson Agostinho dizendo que assim como o pastor Evandro Carlos, também chegou do culto. Vários irmãos, né? Vários irmãos tem esta mesma rotina. Já por isso que a gente faz a aula um pouquinho mais tarde, para dar tempo, não atrapalhar nenhuma programação, e os irmãos poderem estar com a gente aqui. Yuri Moraes, Deus abençoe sempre. Pastor Ciro, as suas considerações para a gente começar o nosso trabalho aqui, ó. Daniel Palhão, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, maravilha. Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando dessa nossa aula, né? Hoje a live de número 222. Olha aí, ó, 2. E nem diz a turma, 3 peixinhos na lagoa. 3 peixinhos na lagoa, pois é. Que bênção, hein? Prazer, pastor Hércules, continuar tratar desse tema tão importante, né? A escatologia, que parece que é um assunto... Quer dizer, parece não. É um assunto interminável, inesgotável, porque faz parte da palavra de Deus, e quanto mais nós estudamos, parece que a gente percebe que não sabe nada ainda. Uma fonte inesgotável, né? Fonte inesgotável. Exatamente. Vai tirando água e sempre tem água para tirar. Sempre. Aleluia. Verdade. Olha aí, o Kellerson Dornelles é de Erechim, no Rio Grande do Sul. Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe, seja bem-vindo. Hoje eu consegui entrar na live, diz a Lisa de Andrade. Muito bem, Deus abençoe, irmã Lisa. Sempre também está conosco aqui.
Os matogrossenses lá de Alto Araguaia, Sim. seja bem-vindo. Olha, já concluí alguns cursos do CETAD, disse o pastor Alaor. Diga lá, pastor Ciro. Temos falta da irmã Lisa ontem, mas é que como eu não estou fazendo a live no dia, sempre no mesmo dia, a gente depende do YouTube. E o YouTube nem sempre avisa, né? Ele avisa algumas pessoas, outras não. Ele não faz a distribuição pareia como deveria, né? Aí algumas pessoas dizem, olha, eu nem sabia, porque não me avisou. E eu coloquei lá para ele avisar, né? Mas ele não avisa. A minha esposa foi avisada, né? Porque a minha esposa ela é membro do canal também, né? E aí eu sempre tomo como base ela, né? Então ela foi avisada e pensei, os outros membros também vão ser, mas a irmã Lisa... Não acontece. Eu sempre acompanho essa questão também por causa do nosso canal ali. Nem todos recebem, né, a notificação. Na verdade, assim, não tem como entender os critérios que se usam ali, mas o fato é que nem todos recebem. Então tem que ficar ligado para não perder nada, né? Mas a irmã Lisa é muito dedicada, né? Ela assiste gravado, né? Claro que a gente gosta quando ela está ao vivo, né? Ela interage ali, muito bom. Os irmãos participam ao vivo, é uma benção. Mas a irmã Lisa é muito dedicada. Quando não pode assistir ao vivo, ela também assiste gravado. Depois. O pastor Daniel é de Guarantã do Norte, no Mato Grosso. Olha aí, a Lisa dizendo que não viu mesmo a live ontem. O Anderson Blessed é o abençoado. Esse é seminarista do nosso curso básico, agora já está fazendo o curso médio. E o Alisson já está colocando as informações aí do curso. A irmã Maria Pinheiro, a paz do Senhor, Deus abençoe. Fabrício, paz do Senhor, desde o Rio Grande do Sul, vendo a live. Que bom, maravilha poder contar, não é, com a participação dos irmãos. Rony Santos é igual o Poço de Jacó, é isso aí. O assunto é dessa forma mesmo. Melquisedeque Correia é do Pará. Só faltou dizer qual é a cidade, mas seja muito bem-vindo. Olha aí. Paulo Batista, paz do Senhor. Genilda Santos, paz do Senhor. Os irmãos sejam muito bem-vindos para estarem conosco aqui. Sandrine é de Natal, no Rio Grande do Norte. É Potiguar, assim como o Alisson, que está... Agora o Alisson uma vez está ali, uma vez está aqui, uma vez está lá. Fala aí, Alisson, onde é que você está atualmente? Porque se eu não estou muito errado agora, você está pastoreando a igreja na Paraíba, né? Na fronteira ali. Mas o Alisson é de Campo Grande, no Mato Grosso, no Rio Grande do Norte. Porque também tem Campo Grande no Mato Grosso do Sul e a gente vai que vai. Confundo. Muito bem, ó. O pastor Evandro, Ciro, está dizendo que foi avisado, viu? O pastor Evandro está dizendo que foi avisado da live. Ah, sim. É isso aí. Às vezes... Mas eu vou dar a dica logo aqui. Já vou dar a dica aqui. Para você não perder notificação de nada do que o pastor Ciro produz lá no canal dele, o melhor negócio é você ser membro do canal. Não só inscrito no canal, mas se torne membro do canal e aí, com certeza, as notificações chegarão para ti. Não é porque faz parte, não é, dessa questão da distribuição dos avisos para os membros. Aí não falha. Com certeza, se torne membro do canal do pastor Ciro Zibordi no YouTube. O Paulo Batista diz que vai abrir um núcleo ali na cidade. Muito bem. Depois que acabar a live aqui, irmão Paulo, eu vou te dar um oi aqui no direct do Instagram para a gente acertar essa questão da abertura do núcleo. Muito bem. EBD e IEADALP Oficial. IEADALP é a igreja ali de Abreu e Lima, não é? Seja bem-vindo. Não sei quem é, mas certamente alguém que tem interesse em aprender a palavra de Deus. E nós estamos aí para contribuir. Pois bem, meu pastor, nós já temos saudado os irmãos. Olha, a Lisa dizendo que já fez quase todos os cursos do CETAD. Agora vai fazer formação de educadores cristãos e discipulado. Que bênção! Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bem, todos sejam muito bem-vindos. Cidade de Serra, olha aí, Davi Dias, seja muito bem-vindo para a glória de Deus. Paulista, Pernambuco, Cadu Miranda, Ricardo Fagner é o nome do abençoado aqui que está conosco. Maravilha, então, meu pastor, vamos iniciar a nossa pauta de hoje. Já se passaram alguns minutos, os que tinham que chegar
certamente já estão aí, outros chegarão depois, e aí eles vão ter oportunidade de assistirem o que está gravado. A primeira questão, meu pastor, que nós temos na nossa pauta de hoje, lembrando que a nossa aula de hoje é a número 222, hoje, dia 5 de março de 2025. A questão é: o anticristo será morto ou será lançado vivo no lago de fogo? É uma pergunta interessante, porque nos dá também a oportunidade de fazer um esclarecimento. Está chegando bem meu som, Com certeza, está ótimo. Maravilha. Então, uma oportunidade de nós fazermos um esclarecimento sobre uma aparente contradição. Porque a Bíblia é um livro que não tem contradições, mas, às vezes, alguém que ainda não aprendeu que a Bíblia é a palavra de Deus, e devemos, a partir desse pressuposto sempre, né? Esse é um bom pressuposto. Você que interpreta a Bíblia, se você crê que Deus inspirou a sua palavra e que a Bíblia é a palavra de Deus, então parta sempre desse pressuposto. Não há por que desconfiar, né? Alguém às vezes desconfia. Será que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Então, quando a pessoa parte desse pressuposto de dúvida, ela, qualquer coisa assim, um pouco diferente, ela já acha que encontrou uma contradição na Bíblia. Então, esse caso, por exemplo, se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, mas de preferência na Almeida Revista Atualizada, porque na corrigida, se não puder ler aí, vamos estar com qual versão? É corrigida? A minha é corrigida. Deixa eu ver se essa outra que está aqui é atualizada. Vamos lá. Atualizada aqui, revista atualizada. Pronto. Tessalonicenses 2:18. 2:8. 2:8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Eu recebi uma Bíblia nova. Essas coisas que a gente recebe assim é uma benção, né? Aleluia. Não é sempre, né? Mas a gente recebe e a gente fica faceirinho. Essa aqui, ó. Bíblia de Estudo, Vida. Olha. Almeida, revista e atualizada. Segundo Tessalonicenses, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2:8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então essa versão diz claramente que ele será morto. Claro que o termo no grego, né, se você for analisar no grego, ao rigor, não vamos entrar nessa questão aqui, porque os nossos irmãos trabalham com o texto em língua portuguesa. Então a gente precisa também ter essa sensibilidade, né? Porque a gente percebe hoje em dia que algumas pessoas estão priorizando o grego. Claro que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas se a gente só der a explicação no grego, os irmãos vão ficar confusos, porque os irmãos estão lendo a versão em língua portuguesa. Então, existe também uma forma de nós respondermos as questões tratando da língua portuguesa. Então, vamos partir desse pressuposto aí. Segundo os Tessalonicenses 2, versículo 8, diz que o Senhor Jesus, quando voltar, quando descer a terra, ele vai matar, não leu aí, matará o iníquo, né, com o assopro da sua boca. Então, o anticristo, que é chamado de iníquo, aí diz o texto que ele será morto. Mas, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, o que diz? Não poderia ler, por gentileza? Apocalipse 19, versículo 20. 19 e 20. É isso? 19 e 20? Apocalipse 19, versículo 20. Muito. Diz assim o texto: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, os dois foram lançados vivos, né? Aí alguém dirá, como resolver este problema, né? Eu ia até mencionar aqui o texto no grego, né, para
não haver nenhuma... Também porque a questão que o texto em 2 Tessalonicenses 2:8 não fala realmente de matar, né? Então, alguém poderia entrar por esse caminho e dizer, não, então não é matar, não é bem assim. Mas vamos aqui partir de uma coisa real, porque de fato o anticristo e o falso profeta, eles vão ser mortos. Mas, irmãos, filho, como assim? Se Apocalipse 19:20 diz que eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Nós temos que partir do pressuposto, a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós temos que partir do pressuposto que o anticristo e o falso profeta serão dois homens, dois seres humanos. E com a entrada do pecado no mundo, quando Adão e Eva pecaram, o que a Bíblia diz? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A partir daí, evidentemente, todos os seres humanos, sem exceção, estão sofrendo o dano da primeira morte, a morte física. Só que se você estudar a morte de uma maneira ampla na Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia menciona também a segunda morte. Mas, irmão Ciro, por que o irmão está falando de primeira morte e segunda morte? Sim, porque a segunda morte é justamente a condenação para os ímpios. Porque os ímpios, eles vão sofrer justamente a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8, diz o quê? Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, vamos dizer assim, no caso dos salvos em Cristo, se Jesus vier agora nos arrebatar, nós estamos aqui vivos participando dessa live, que benção, vamos ser arrebatados. Mas uma pergunta, nós então não vamos morrer? Não participaremos da primeira morte, porque seremos arrebatados? Pois é, poderemos não ter morrido, mas já estamos sofrendo os efeitos da primeira morte. Porque as nossas células estão morrendo, o nosso corpo está se deteriorando. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a todos os homens. Não somente a morte física, mas a própria morte espiritual, da qual o Senhor nos libertou, nos livrou, porque nós estávamos, a Bíblia diz, mortos em delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou, diz a Bíblia. Fomos vivificados em Cristo, com a sua ressurreição. Ele, ao ser vivificado, ao ressuscitar, né, diz a Bíblia, ali se consuma, claro, a obra redentora que está num tripé: encarnação, morte expiatória e ressurreição. Então, quando ele ressuscita, claro, a Bíblia diz, Paulo usa essa comparação, né, de que nos vivificou em Cristo, por meio de Cristo, diz a Bíblia. Então, mas a morte passou a todos os homens. Então, nós estamos experimentando aí, claro, estamos experimentando os efeitos deletérios da primeira morte. Mas a segunda morte não tem poder sobre os salvos. Por isso que nós até usamos aquela frase que parece um chavão, mas não é apenas um chavão. É uma frase que tem todo o apoio bíblico, que é qual? Aquele que nascer uma única vez vai morrer duas vezes. Mas aquele que tiver nascido duas vezes vai morrer só uma vez. Por quê? Porque não vai provar na segunda morte. Então, o salvo em Cristo, que nasceu de novo, porque a salvação é descrita na Bíblia como um novo nascimento. Então, o salvo em Cristo, ele nasceu duas vezes. E ele, então, está provando a primeira morte, mesmo que ele esteja vivo por ocasião do arrebatamento. A primeira morte já teve poder, está tendo poder sobre nós, mesmo hoje sendo salvos, o pecado continua habitando em nós, não é? A salvação hoje não livra da presença do pecado, livra apenas do poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós.
Só que a presença do pecado não mais existirá somente quando nós formos glorificados. Mas nós não vamos provar a segunda morte. Agora, irmão Ciro, por que você está falando tudo isso? A pergunta é sobre o anticristo. Afinal de contas, Paulo falou que o anticristo será morto. E Apocalipse 19 e 20 diz que ele vai ser lançado vivo do lago de fogo. Como que o irmão explica isso? É uma contradição. Não. Diante de tudo que eu expliquei, vamos pensar agora. O anticristo é um ser humano, será um ser humano como qualquer outro. Então, como ser humano como qualquer outro, ele já estará provando a primeira morte, evidentemente. A primeira morte passou todos os homens. Ele está separado de Deus, claro, que isso também é morte, a morte no plano espiritual, e está sofrendo também os efeitos deletérios da primeira morte. Quando a Bíblia diz que ele vai ser lançado vivo no lago de fogo, presta atenção. Quem que vai para o lago de fogo? Se você ler sobre o juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, vão participar do juízo final todos os mortos ímpios que terão que ressuscitar e os seus corpos, claro, vão ser reconstituídos, não glorificados, mas reconstituídos. Vai haver a reunião da parte material com a parte imaterial para que a pessoa integral, espiritual e corpo, possa receber a sentença. E o que diz em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15? Diz que aquele cujo nome não foi achado inscrito ou escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, aqueles que vão ser julgados no juízo final, no trono branco, vão provar a segunda morte. Agora, o anticristo e o falso profeta, por que eles não vão participar do trono branco? Porque eles já vão inaugurar o lago de fogo. Eles vão ser julgados por antecipação. Significa o quê? Que eles vão provar a segunda morte. O anticristo, ele vai ser lançado vivo no lago de fogo, porque, veja bem, o juízo final é para aqueles que ressuscitarem. As pessoas vão ter que voltar à vida para receber a condenação, a sentença condenatória, e aí vão ser lançadas do lago de fogo, porque hoje o ímpio não está no lago de fogo. O corpo está na terra, em algum lugar da terra, e a parte imaterial não está no lago de fogo, não está no Guiena, está no Hades, que é um lugar intermediário. O anticristo e o falso profeta não vão passar pelo Hades. Por quê? Porque eles já vão, no exato momento em que o Senhor Jesus descer à terra, eles vão ser mortos pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Esse ser morto pelo sopro da boca de Jesus é uma maneira de dizer que na mesma hora o anticristo e o falso profeta vão direto para o lago de fogo. Eles não vão precisar passar pelo juízo final. Eles já vão direto para o lago de fogo. Eles não vão passar pelo Hades. Eles já vão ter esse encontro com o Senhor, e na mesma hora que eles confrontarem o Senhor Jesus, que vai descer em poder e grande glória, ele vai, com o sopro da sua boca, disse Paulo, já vai matar no sentido aí, é a morte na parte conclusiva, porque a morte, o que eu estava explicando, a morte tem a primeira morte e a segunda morte. Eles já vão provar a segunda morte, porque eles vão ser lançados no lago de fogo. Estarão, claro, experimentando os efeitos deletérios da primeira morte, mas vão provar a segunda morte. Poderíamos citar até aqui alguns teólogos, por exemplo, George Led diz o seguinte, que a afirmação de Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, a afirmação de que o anticristo será morto pelo sopro da boca do Messias, ele diz que, sem dúvida, é uma linguagem figurada para descrever a destruição completa, ou seja,
A destruição completa é o que eu acabei de falar, já é provar a segunda morte. Stanley Horton, ele explica o seguinte, que de modo paradoxal a besta provará a segunda morte, separação eterna de Deus, ao ser lançada viva no Guiena. Embora este, ou seja, o Guiena, tenha sido preparado para Satanás e seus anjos, esses dois prepostos, esses dois agentes de Satanás nele permanecerão. Satanás será não é lançado imediatamente no lago de fogo, somente o será depois do milênio. Quando isso acontecer, lá encontrará o anticristo e o falso profeta. Então a explicação, de maneira geral, é essa, né? Eles vão estar vivos por ocasião da descida de Jesus à Terra, mas não vão precisar morrer para ressuscitar, para passar pelo juízo final, para depois receber a sentença e ir para o lago de fogo. Não. Eles já vão ser lançados direto no lago de fogo, porque eles vão inaugurar o lago de fogo. Então, em razão de eles já inaugurarem o lago de fogo e, portanto, provarem a segunda morte, não há qualquer contradição em Paulo ter dito que o Senhor Jesus vai matar o anticristo e Apocalipse dizer que eles vão ser lançados vivos. Por quê? Lançados vivos no sentido de que eles não vão precisar morrer fisicamente para depois ressuscitar, para passar pelo julgamento final. Não. Eles, na condição em que estiverem, já vão ser lançados direto no lago de fogo. Só que ao serem lançados diretamente no lago de fogo, eles vão provar a segunda morte, porque a Bíblia diz que os ímpios vão provar a segunda morte, que é a morte, né, no sentido conclusivo, né, desse termo na Bíblia. O termo morte na Bíblia, que é a separação eterna de Deus, nesse caso. Muito bem, está registrado então aí a resposta, não é? A questão que foi levantada pelo nosso irmão a respeito de o anticristo ser lançado morto ou vivo no lago de fogo. Está respondida. A segunda questão, meu pastor, é com base em 24, capítulo 24 de Mateus e versículo 24. Aqui a pergunta é se esse texto se refere ao reino milenial. O texto é Mateus capítulo 24 e o versículo é também o 24. Eu já vou chegar nele aqui para ler para os irmãos. O texto diz da seguinte forma, Mateus 24 e versículo de número 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O irmão está perguntando se esse texto fala do milênio, é isso? Do reino milenial, isso. Não, esse texto não fala do reino milenial, né? Vou até abrir aqui também o texto, porque é interessante, irmãos, às vezes a gente tem o costume de ver um versículo de maneira isolada, mas é bom a gente ver o contexto. Então, por exemplo, se a gente retroceder aqui um pouquinho só, vamos voltar, não precisa ler todo o capítulo, porque o sermão profético é muito complexo, tem muitos detalhes. Mas esse versículo 24, ele está dentro de um contexto imediato também. Vamos ver assim, dentro de uma perícope. Então vamos considerar aí, ó, deixa eu ver aqui, versículo, se o senhor puder ler aí também, pastor, por gentileza, vamos considerar o seguinte, ó, do versículo 15 até o 20. Bom, o irmão já leu 24, mas vamos fazer o seguinte, então, do 15 ao 24. Se o irmão puder ler, por gentileza. Desculpa dar esse trabalho aqui. Com certeza. Mas só... Voltei para a veinha, tá? Voltei na veinha, que aqui é o meio da revista e corrigida. Só para a gente ter o contexto na mente, né? Mateus 24, 15 a 24. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa.
E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Maravilha. Então, alguns versículos-chave aí, para nós entendermos. Primeiro, o versículo 15. Porque o versículo 15, veja o que o Senhor Jesus diz. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem nem entenda. Então, Jesus está falando da abominação da desolação, que você vai perceber pela leitura, que é um sinal de que os israelitas, porque aí Jesus está falando, claro, com referência aos israelitas, do que vai acontecer em Jerusalém, mas você percebe que ele fala aí justamente da grande tribulação. Como você sabe que ele fala da grande tribulação? Porque lá no versículo 21, o irmão leu aí, diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, é uma referência à grande aflição, à grande tribulação. Em conexão com a profecia de Daniel, que Jesus cita aqui, nós sabemos que essa profecia é aquela profecia de Daniel 9, 24 a 27, que diz no versículo 27 que o anticristo ele vai firmar um acordo, ele vai firmar um pacto com muitos por uma semana. E a gente sabe que aquela uma semana, já explicamos aqui em outras vezes, é uma semana de anos, porque ali você tem as 70 semanas que aparecem no livro do profeta Daniel, que são 70 semanas de anos, perfazendo 490 anos. Então está faltando a última semana, que é justamente um período de 7 anos. Então Jesus, quando ele fala aqui dessa profecia da abominação da desolação, ele está justamente falando do quê? Da metade da semana. Porque se você ler Daniel 9, 27, você vê que na metade da semana vai acontecer, ali se menciona justamente sobre a asa das abominações virá o assolador. É uma profecia sobre o abominável da desolação, que é justamente o quê? A profanação do templo. O templo vai ser profanado. Então veja, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Aí ele vai falando, vai citando o que vai acontecer naqueles dias. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e etc. Versículo 19, ai das grávidas. Aí o 21, haverá então grande aflição e tal. 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, Deus não vai acrescentar, Deus não vai aumentar o tempo que já foi estabelecido. É esse o sentido. Não é que ele vai abreviar o tempo que ele já estabeleceu. Não. Ele não vai aumentar o tempo. Então, é esse o sentido de que os dias não serão abreviados. E aí, quando chega no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e tal, e falsos profetas, isso é dentro do período tribulacional. Então, não tem nada que ver com o milênio, não é? Tem a ver com o período tribulacional e, mais precisamente, com a segunda metade desse período. Por quê? Porque Jesus ele falou claramente que tem a ver com a profecia, o cumprimento final da profecia a respeito do abominável da desolação. Que é uma profecia também, nós já explicamos aqui, que tem dupla referência, porque no período intertestamentário já aconteceu também algo que é considerado o abominável da desolação, quando Antíoco Epifânio, o sírio, Antíoco IV, chamado Epifânio,
ele profanou o segundo templo, ele sacrificou o porco, ele introduziu ali a estátua de Zeus dentro do templo. Aquilo tudo já foi considerado abominável da desolação. Só que Jesus ele deixa claro que aquilo não foi cumprimento definitivo. Aquilo foi como se fosse uma amostra, porque o cumprimento está guardado, né? Está guardado para dentro do período tribulacional, justamente para a metade, né? Porque Daniel 9, 24 a 27 fala da metade dos 7 anos. No meio da semana é que vai haver o rompimento do acordo que o anticristo terá feito com os judeus, especialmente, né? E ele vai profanar o templo, e aí, a partir desse momento, o anticristo já dentro de Jerusalém, claro, ele inicia uma grande perseguição contra os israelitas, que é um remanescente, conforme Apocalipse 12, que vai ter que fugir. Por isso que aqui Jesus fala também da fuga, ele fala aí das grávidas, porque as grávidas, claro, a mulher nessa condição ela tem dificuldade de fugir, ai das que amamentam, e etc. Então tem todo esse desdobramento, e chega no versículo 24, que menciona que vai haver muito engano, muita gente se passando por Cristo, muitos falsos profetas enganando muita gente, fazendo sinais, enganando, né? E então isso é dentro do período da grande tribulação. Maravilha. Só para esclarecer uma irmã que está ali, possivelmente ela deve estar acessando hoje pela primeira vez, não é? Jesus volta no final do período tribulacional para, a partir daí, então, ele iniciar o milênio. Não é? O reino milenial de Jesus será iniciado após o período tribulacional. Só para a irmã, porque ela pergunta, né, para se situar no tempo, mas quando é que isso vai acontecer? Ou se já está acontecendo, ou se já aconteceu. Não. Nem o arrebatamento da igreja aconteceu, nem o período tribulacional aconteceu, e nem o milênio aconteceu. No andamento aqui, primeiro a igreja será arrebatada, haverá o período tribulacional de 7 anos na terra. Jesus volta ao final desse tempo para pôr fim nos inimigos de Israel, conforme já foi dito aqui a respeito do anticristo, do falso profeta, vai prender Satanás por 1000 anos e vai estabelecer o seu reino. E aí começa o reino milenial. Né? É isso aí que se vai acontecer no tempo, né? Na linha do tempo. Para a irmã, deixa eu pegar aqui o nomezinho dela para falar, porque senão alguém pode ficar também sem entender. Sandrine, né? Sandrine. Essa é a ordem dos fatos. Olha aí, a primeira vez, eu imaginei, a primeira vez que ela está na live, então ela não tem o conhecimento de todos os fatos, mas é isso. Nós, como igreja, aguardamos o arrebatamento. E quando nós formos arrebatados, na terra inicia-se o período tribulacional de 7 anos, e no fim dele, Jesus então vai estabelecer o milênio. Aí será 1000 anos. Então, nada disso ainda aconteceu. Conforme diz o pastor Ciro Sanches Cibord, esse moço que está comigo aqui, né, o que vai desencadear isso tudo é exatamente o arrebatamento da igreja. E nós estamos dizendo aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga lá, pastor Ciro. Nós podemos aproveitar o ensejo aí para recomendar à nossa irmã Sandrine o nosso curso de escatologia, perguntas escatológicas. Porque assim a nossa querida irmã, ela vai conseguir ter uma visão geral do assunto. Né? Esse curso aí, irmã Sandrine, perguntas escatológicas. Esse curso, ele tem 8 capítulos e contemplando 101 respostas para as principais perguntas. Nós fizemos uma seleção das principais perguntas escatológicas. E aí, nesses 8 capítulos, nós vamos passando do fácil para o difícil, né? É a metodologia que nós utilizamos justamente para ajudar tanto os irmãos que são iniciantes, como aqueles que já têm uma boa bagagem de escatologia, mas que querem aí fazer uma reciclagem, perceber se está tudo bem mesmo com o seu conhecimento, acrescentar alguma coisa. Aí estão as informações para você fazer esse curso, né? O telefone, os dados, certo? Então, é só tirar um print
e depois pode nos chamar no telefone fixo ou no WhatsApp, ou se preferir mandar e-mail, pode acessar o nosso site, a partir do site também nos chamar no WhatsApp, que é esse mesmo número que está aí. Tire um print, eu vou voltar aqui para a gente poder prosseguir, mas vai estar à disposição dos irmãos. Olha assim, ó, a Lisa está dizendo que já fez. Olha aí, é bênção, com certeza é bênção, é oportunidade de aprendizado para todos os nossos irmãos em Cristo, né? Está vendo a oportunidade? Não perca a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos. Diga lá, pastor. Só mais uma coisa importante, então, porque ela perguntou sobre a ordem, ela ficou em dúvida sobre a ordem dos acontecimentos. Então, o nosso curso, esse ponto que eu queria destacar. A primeira parte dele se ocupa justamente disso, de apresentar a ordem dos acontecimentos, explicar por que o arrebatamento é o evento desencadeador, seguido pelo tribunal de Cristo, a igreja entra no céu, as bodas do Cordeiro, e paralelamente o período tribulacional na terra. Depois disso, Jesus desce à terra, aí vem o milênio e tal, e depois do milênio tem a última revolta de Satanás, depois vem o julgamento de Satanás e seus anjos, o juízo final, e aí Deus faz novos céus, nova terra. Nós explicamos por que existe essa ordem. Não é por acaso, não é da nossa cabeça. E aí, com essa ordem bíblica em mente, nós começamos a explicar cada um desses eventos. Aí a gente tem um capítulo que é sobre o arrebatamento. Na verdade, nós temos um capítulo que é só sobre o sermão profético de Jesus, que aí abrange vários assuntos. Tem um capítulo que é só sobre a grande tribulação, outro capítulo que é sobre os juízos de Deus e tal. Então, nós vamos aí passando, como eu falei, do fácil para o difícil. Eu penso que ao fim desse curso, a irmã vai ter uma boa bagagem aí, escatológica, para quando participar de uma outra live como essa, a irmã já vai se situar. A gente percebe que às vezes há pessoas que estão assistindo a aula pela primeira vez e a gente não tem como, às vezes, retomar toda a explicação, porque escatologia é muito vasta, né? Então, você deve ter percebido que para responder essa pergunta sobre o anticristo, eu acabei abordando outros assuntos, porque se a gente responde, às vezes, diretamente, parece que fica faltando alguma coisa, a pessoa pode não entender. Mas nem sempre nós podemos fazer isso, porque a live já estamos caminhando para o final. É 1 hora de live, né? Só para deixar vocês com vontade de aprender mais, para justamente fazer. Um dos objetivos dessa live é também convidar vocês a estudarem mais, tomar tempo, porque hoje em dia as pessoas querem aprender de maneira muito... não querem tomar tempo, é o mal desse tempo que nós vivemos, as pessoas quererem saber de tudo, mas sem tomar tempo com o assunto. Então, se não tomar tempo, se você não fizer um curso, eu não estou falando isso para a irmã, viu, irmã Sandrine? Eu aproveitei aqui o gancho para falar de maneira geral. Né? Aproveitou a deixa. Então, é importante tomar tempo, eu já vi que a irmã está interessada e que Deus abençoe a nossa irmã em seus estudos. Maravilha. Então, está aí esclarecido, né? Para que os irmãos, certamente, existem outros que estão conosco aqui e que também são, assim como a irmã, pela primeira vez que estão conosco aqui, mas é benção. Com certeza vão ter essa oportunidade. Meu pastor, mais umazinha para hoje. No juízo final, pessoas serão absolvidas? Então, outro dia nós recebemos uma pergunta similar a esta, né? Parecidíssima, A ênfase foi só para os versículos 11 e 15. Mas o texto sobre o juízo final, ele abrange os versículos 11 a 15 do capítulo 20. Então, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Naquele dia eu expliquei os versículos 11 e 15. Vamos ficar hoje, para não nos alongarmos, né? Vamos ficar só com os versículos 11 e 12. Se o senhor puder ler aí novamente, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12, por gentileza. Vamos lá.
Deixa eu só pegar aqui. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito bem. Então, tomando só os versículos 11 e 12, aqui a gente já tem a resposta, né? A pergunta se no juízo final pessoas serão absolvidas. Porque aqui você tem a resposta de que somente os mortos, pequenos e grandes, vão ser julgados. Agora, quem lê Apocalipse 20, versículos 4 e 5, já vê logo que fazem parte da primeira ressurreição os salvos. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A Bíblia deixa claro. Porque os outros mortos, eles vão ressuscitar só depois do milênio. E a Bíblia deixa claro que esses outros mortos, que fazem parte da segunda ressurreição, são os ímpios. Então, quem será julgado no trono branco? O mestre Antônio Gilberto até diz, né, no seu livro Calendário da Profecia, que este é o juízo dos ímpios mortos desde o tempo de Adão. E aí ele diz que parece que os justos da época milenial não morrerão, porque nesse juízo, ao findar do milênio, só os mortos comparecerão. Então, é uma posição interessante essa do pastor Antônio Gilberto, de que os salvos que viverão no milênio em corpos naturais, que viverão como povos naturais, não vão, aqueles que forem salvos, né, não vão provar a morte, até porque vai haver longevidade, então é possível que eles passem por todo o período sem provar a morte, porque haverá morte, mas a Bíblia deixa claro lá em Isaías capítulo 65, versículo 20, que aqueles que vão morrer são pecadores. Não há um texto dizendo que os que permanecerem fiéis vão morrer também. Então, é bem possível que os justos não enfrentem a morte e cheguem no final do milênio vivos. E, claro, vão ser transformados quando Deus fizer novo céu e nova terra. Todos, né, deverão ser transformados. Então, nós afirmamos que nenhum salvo em Cristo participará do juízo final na qualidade de réu, porque o próprio Senhor Jesus falou que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida, ou seja, não entrará em juízo. Ou, em outras palavras, não entrará em juízo na qualidade de réu, porque nós já estamos salvos aqui e agora, já temos a certeza da vida eterna. Então, não é para nós o juízo final para participarmos como réus. E o próprio texto, ele explica quem serão os réus, né? O texto, como acabou de ler aí, Apocalipse capítulo 20, mostra que os grandes e pequenos serão julgados, né? Mas antes disso, é importante dizer também que os vivos do tempo do juízo final já terão sido julgados, né? Porque no trono branco serão julgados somente os mortos. Termo que aparece em Apocalipse 20, 11 a 15, 4 vezes. Irmão leu aí todo o texto. Ou seja, todos os mortos em pecado que ainda não tiverem sido julgados estarão em pé diante do justo juiz. Não diz que esse julgamento é para os vivos, então é para os mortos. Agora, quem são esses mortos? Porque a questão é essa. Se a Bíblia deixa claro que a segunda morte, a segunda ressurreição é a ressurreição da condenação, né? De acordo com Apocalipse 20, versículos 5 e 6, então nós podemos
precisamos entender que esses mortos que são mencionados aí, porque o texto é claro, dizendo que os que vão ser julgados são os mortos, nós poderíamos dizer que esses mortos são os seguintes. Primeiro, os que permanecerem mortos por ocasião do arrebatamento da igreja. Porque se Jesus vier buscar a igreja agora, se vier acontecer o arrebatamento, vai acontecer uma ressurreição seletiva. De quem? Os que morreram em Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu, diz a Bíblia, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não se menciona que vai haver a ressurreição dos ímpios nessa ocasião. Não. Somente os que morrerem em Cristo. É uma ressurreição seletiva. Então, aqueles que vão permanecer mortos por ocasião do arrebatamento da igreja, significa que eles vão ser julgados no juízo final. Porque eles são mortos que não terão ressuscitado. Então, esses mortos que permanecem nessa condição por ocasião do arrebatamento são réus do trono branco, são réus do juízo final. Outros, sim, os aliados do anticristo que morrerem na batalha do Armagedon, porque quando Cristo descer à terra, lá no fim de Apocalipse, né, Apocalipse 19, depois do período tribulacional, a Bíblia diz que vai estar havendo a campanha do Armagedon e a batalha final ali, Jesus desce para pôr termo àquela batalha final. E aí o anticristo e os profetas são lançados no lago de fogo, como nós falamos, e os que estão do lado do anticristo, batalhando, dizendo que eles vão ser mortos naquele momento. Quando eles forem mortos, claro, o anticristo, falsos profetas, o texto é claro que eles vão para o lago de fogo. Agora, os exércitos do anticristo, a Bíblia não diz que eles vão para o lago de fogo. Então, claro que o corpo permanece na terra e a parte imaterial vai para o Hades. Eles vão ficar aguardando. Então, esses aliados do anticristo, que morrem nessa batalha do Armagedon, também vão ficar aguardando. Por quê? Porque vão participar do juízo final. Também são mortos que participam do juízo final. Então, aí, eu creio que você vai conseguindo entender. Primeiro, os mortos de todos os tempos que não ressuscitarem no dia do arrebatamento, permanecem no Hades, porque vão ressuscitar para o juízo final. Os mortos durante o período tribulacional, que morrerem sem salvação, vão permanecer mortos, e a alma, a parte imaterial no Hades, também vão participar do juízo final. Para resumir também, os que não ressuscitarem antes do milênio. Está claro, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que vão ressuscitar depois do milênio vão participar do juízo final. Então, os que não ressuscitarem antes do milênio é porque vão participar também do juízo final. E os pecadores contumazes que morrerem também durante o milênio, né? Eu falei antes do milênio, mas aqueles que morrerem durante o milênio e forem pecadores, claro que também vão ser julgados no juízo final. E a Bíblia menciona grandes e pequenos, porque aqui não é questão de pessoa mais velha e criança. Não, aí é no sentido homens grandes e pequenos. Isso fala dos seus títulos, das suas posições que são ostentadas nessa vida, né? Então são adjetivos aí relacionados com importância, prestígio, influência na terra, grandes e pequenos. Porque, diferentemente do que muita gente pensa, não é porque uma pessoa é pobre que ela já vai diretamente para o céu, né? Tem um tipo de evangelho hoje em dia assim. Não, a pessoa é pobre, os pobres vão herdar o reino de Deus e tal. Mas há pobres que não querem saber de Jesus, não creem em Jesus, que são pequenos, vamos dizer assim, grandes e pequenos serão julgados, ou seja, os poderosos, os grandes, os ricos, os que têm uma condição social muito boa vão ser julgados, mas também os pequenos. É nesse sentido. Pequenos são pessoas simples, pessoas pobres, pessoas sem muita instrução, vamos dizer assim, pessoas desprezadas, mas que também terão tido a oportunidade de entregar a vida a Cristo e rejeitaram. Não é a condição social que vai determinar a situação
salvação da pessoa na vida eterna, né? Na eternidade. O que vai determinar é o que Jesus falou. Entrai pela porta estreita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que seja morto, viverá e tal. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É preciso crer em Jesus. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo, homem. Então, os mortos grandes e pequenos, quer dizer, são todos os mortos de todas as classes sociais que vão ser naquele dia julgados. E aquele cujo nome não estiver no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E alguém fica em dúvida, porque aparece essa ênfase, não é? Do livro da vida. Então alguém pensa que vai ter ali salvo também, porque somente a pessoa pensa, somente aquele cujo nome não foi achado no livro da vida. Mas então vai ter aqueles cujos nomes estarão lá. Sim, é verdade. Só que não vai estar na qualidade de réu. Por isso que tem essa menção, porque a igreja vai estar presente. Os salvos vão estar presentes. Mas não vamos estar presentes para verificar se estamos salvos, para verificar se o nosso nome está lá, porque nós já temos certeza aqui agora. Jesus mesmo falou, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Ele falou para os seus discípulos, que estavam felizes ao ver ali como os milagres estavam acontecendo, e eu vi Satanás descendo como um raio, disse Jesus e tal, e ali os discípulos estavam alegres com aquilo. Aí Jesus falou assim, alegrai-vos não por isso, alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Então nós já temos a certeza aqui agora que o nosso nome está lá, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, nós temos essa certeza. E Jesus falou, tenha vida eterna e não entrará em juízo. Ou seja, não vai entrar em juízo aí no sentido forense, então não vai participar realmente na qualidade de réu. Mas nós vamos estar lá, presentes. Só que o julgamento não diz respeito a nós, diz respeito aos mortos. Os mortos ali é uma clara referência aos mortos ímpios. Os livros vão se abrir para que ninguém possa alegar. Livros ali também é um sentido, claro, figurado, pictórico, simbólico, para dizer que Deus sabe de tudo. Não vá você pensar que Deus vai... É uma biblioteca lá enorme, imensa. Não, aqui isso aí quer dizer que Deus sabe de tudo. Nada lhe escapa. Ele sabe de todos os nossos atos. E, claro, aqueles que rejeitaram sua obra redentora, a obra redentora do Senhor Jesus, desprezaram a salvação e vão ser condenados da Bíblia conforme, segundo as suas obras, né? Conforme as suas obras. Está claro como o irmão leu aí. Muito bem. A irmã Sunamita está acompanhando a ideia, né? Que para entrar no céu tem que receber Jesus. Sem Jesus não tem céu. O máximo que o pessoal vai alcançar é o céu da boca da onça. A irmã Sandrine também está no caminho ali, já entendeu, pegou a vibe, não é? Maravilha. Para poder não participar como réu no juízo do trono branco, tem que ser salvo, né? Porque se morrer condenado, vai comparecer diante do justo juiz para receber a sentença condenatória. E aí é de eternidade a eternidade, num lugar onde vai haver pranto e ranger de dentes, né? Não é o melhor lugar para crente estar, não, com certeza. Meu pastor, para a gente encerrar, então vamos nessa aqui. Os 144 mil vão entrar no milênio junto com Israel ou vão se juntar com a igreja? Então, o texto de Apocalipse 14, 1 a 5, é a última vez que os 144 mil são mencionados em Apocalipse. Eles são mencionados no capítulo 7, e depois eles aparecem no capítulo 14, versículos 1 a 5, e a Bíblia diz que eles estão no Monte Sião. Então a dúvida é sobre o que é esse Monte Sião. Eu penso, pelo contexto, que essa referência aí ao Monte Sião já é uma referência ao céu. Então os 144 mil, eles já entram no milênio, claro, em corpos glorificados, junto com a igreja. E não
junto com Israel, porque Israel, o remanescente israelita, ele vai entrar como protagonista, mas dentre os povos naturais, porque no milênio você vai ter a igreja glorificada e vai ter também os povos naturais, entre os quais Israel. Israel vai entrar também como um povo, claro, os israelitas salvos em Cristo e que estiverem mortos, que partirem para a glória antes, que não sobreviverem ao período tribulacional, claro, eles vão fazer parte da igreja também glorificada. Mas aqueles que sobreviverem, tem a promessa que Deus vai cumprir no reino milenar, não é? De que Deus vai restaurar, não é? O templo vai ser levantado, o templo milenial que está lá em Ezequiel, capítulos 40 a 48, e assim por diante. Então, a chave aí para entender essa questão gira em torno do que significaria o termo Monte Sião, lá em Apocalipse 14, versículos 1 a 5. Para alguns teólogos, trata-se de uma referência literal, terrena, não é? Os teólogos que não são da nossa tradição pré-tribulacionista, eles tentam a todo custo dizer que aquilo ali é uma referência ao Monte Sião, literalmente, porque a voz que João ouve vem do céu, né? Então eles tentam dizer que João está na terra. Só que João, na verdade, ele está presenciando uma revelação pictórica. É como se fosse uma peça teatral e às vezes ele participa daquela peça, ora parece que ele está no céu, ora parece que ele está na terra, mas ele está diante de uma representação. Então, usar João ali como uma referência não me parece uma boa alternativa, né? Então, até o autor Mark Hitchcock, ele diz o seguinte: se esta cena com 144 mil no Monte Sião fosse no céu, seria estranho. Veja que ele é pré-tribulacionista, mas ele acaba defendendo um pouco essa ideia. Seria estranho que João dissesse que a voz vinha de lá. A figura dos 144 mil da tribulação mostra que, embora a besta faça o seu trabalho, Deus também fará o seu, protegendo aqueles a quem prometeu. Então essa é uma visão. Só que eu estou convencido de que o Monte Sião representa o céu. Porque um dos nomes simbólicos do céu, de acordo com Hebreus 12, 22, 23, é justamente Sião. Né? Sião é uma referência ao céu. Então esses santos da visão aí que estão livres da tribulação, eles já estão no céu, diante do trono, porque aqui diz que eles estão diante do trono. Jesus está no céu, eles estão com o Cordeiro. O Monte Sião não pode representar aí o monte terreno. Eles estão no céu, diante do trono, diante dos 4 seres, inclusive, diz o versículo 3. Se o irmão quiser ler aí, só para concluir, Apocalipse 14, versículo 3. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos 4 anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, foram comprados da terra. Então, não adianta você já pegar uma frase isolada para dizer que é o Monte Sião terreno. Para mim, esse termo aí claramente indica que é o céu. Então, se é o céu, não há tempo de eu dar uma explicação aqui prolongada, mas se aí o Monte Sião representa o céu, eu estou convencido de que sim, então eu penso que os 144 mil, eles vão cumprir a sua missão dentro do período tribulacional. A Bíblia não mostra que eles vão morrer, mas eu penso que está implícito de que eles morrerão como mártires e vão, num caso excepcional, eles vão ser já vão ter aí a ressurreição antecipada, né? Como uma etapa da primeira ressurreição, e vão receber corpos gloriosos e vão ingressar, claro, no milênio, em toda a eternidade, já juntamente com a igreja, glorificados. Então, respondendo objetivamente a pergunta, para não me alongar, os 144 mil, eles entram no milênio, não como
povo natural, mas como parte da igreja glorificada. Então, eu creio que é isso que o nosso irmão quis perguntar. Se eles entram no milênio como já parte da igreja glorificada ou como Israel natural, povo natural. Eu penso que eles já entram em corpos glorificados. Maravilha, meu pastor. Está esclarecido aí a questão. Lembrando que essa é a nossa aula de número 222, hoje 5 de março de 2025. E eu quero já agradecer aqui a presença de todos, não é? De todos e de cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco aqui, alunos do CETAD, seguidores do CETAD, do pastor Ciro Zibordi, que sempre se junta conosco às quartas, a partir de 22 horas, com transmissão ao vivo pelo Instagram do CETAD, e sempre no dia útil seguinte nós também liberamos a aula no canal do CETAD no YouTube. Então, se você não está seguindo o nosso perfil aqui no Instagram, aproveite, não é, para estar seguindo o nosso perfil. E também se inscreva no nosso canal CETADB no YouTube. Está fixado aqui para os irmãos o nosso WhatsApp. Esse é o da Secretaria da Escola. Então, se você desejar adquirir o curso de perguntas escatológicas, chame aqui nesse WhatsApp que está fixado. E pela manhã o Eric estará lhe respondendo a respeito do curso, dando as orientações. Não só a respeito do curso de escatologia, como qualquer um dos outros cursos que a escola também oferece. Haja vista que nós temos o curso de teologia básico, médio, avançado, bacharel livre em teologia, e ainda os cursos de formação e de capacitação ministerial. E todos são muito bem-vindos para serem alunos do CETAD, do Centro Teológico que mais cresce no Brasil. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Amém. Foi um prazer, mais uma vez, estar participando dessa live tão abençoada, e que Deus aí cumule os nossos queridos irmãos, nossas queridas irmãs que participaram hoje, né? Ficaram no começo, percebi aí que alguns chegaram e ficaram até o fim, outros entraram no começo, depois talvez precisaram sair, mas graças a Deus por aqueles que permaneceram durante a live toda, né? Que Deus abençoe, é um prazer poder estar aqui participando, e que Deus abençoe mais e mais o nosso CETAD. A nossa irmã colocou aí que Deus abençoe essa obra. Amém. Que Deus abençoe realmente o nosso CETAD, que é uma agência, né, do reino de Deus na terra. Deus abençoe pastor Hercules, Deus abençoe nossa querida irmã Eliane, né, que é a nossa diretora também, aí junto com o pastor Hercules, né? E nós estamos avançando para a glória do Senhor. Deus abençoe a irmã Lisa de Andrade, que é aí uma das principais, é aluna símbolo, vamos dizer assim, do nosso CETAD, né? Está sempre participando, e é um exemplo para todas as nossas irmãs, irmãos que desejam estudar, aluna e professora também, né? Eu falo aluna, estuda com a gente aqui no CETAD, mas também ela e seu esposo, né, me parece que dão aula também na escola dominical, e têm sido muito abençoados em São Paulo. Olha a irmã Eliane aí, ó, estamos aqui, Deus abençoe. Ela está na produção dos convites lá, tem um material para entregar, nós viajamos esses dias, né, e aí acumulou-se. A nossa diretora, Deus abençoe, viu? A gente fica feliz de ver o progresso, né, em todos os sentidos aí do nosso CETAD, e também das empresas, da empresa da nossa querida irmã Eliane. Deus abençoe, pastor Hércules. Maravilha, irmão Walter, o café, rapaz, tá caro. Tá caro. A turma tá querendo acabar com o nosso cafezinho, sem açúcar. Não, rapaz, eu peço, tem um café que eu peço aí pela Amazon, né? Uhum. Rapaz, estava 20 reais, agora eu fui ver, já está mais de 30. Pois é. Absurdo. Na nossa região aqui tem muito café, aqui chega a 60 reais o quilo. Então um pacotinho normal de meio quilo é 30 pila. Sangue de Jesus tem poder. Pois é, mas... Irmã Ivone, Deus abençoe. Satisfação grande também ter a irmã sempre conosco aqui, participando, né, sempre interagindo ali nas nossas redes sociais, mandando palavras de incentivo. E com isso nós avançamos. Deus abençoe os irmãos, a cada um de vocês, vossas famílias, ministérios, que em tudo
O nome de Jesus seja glorificado através da vida de cada um de vocês. A paz do Senhor. Pastor Ciro, aquele abraço. Amém.